Alto Opa, entramos, Mila. Boa noite, ao vivo Olá, aqui. boa Vamos entrar no noite. Instagram, Instagram. que também para entrar ao vivo. Deixa eu inverter a câmera. Pronto. Pra mim Instagram não apareceu. entrando. Boa. Não apareceu agora, apareceu. Pronto. Ao vivo. É só você entrar, Entrei, só falta aqui pedir. agora. Pedir. Vamos lá. Não quer me deixar pedir agora, foi. Pronto. Vamos lá, boa noite. Aqui. Chegando, cadê? Não está deixando adicionar a Mila aqui. Pronto. Adicionada. Massa. Entrou? Não. Tô aqui já, tô. Pronto. Boa. Instagram e YouTube, ao vivo nas multiplataformas. Boa noite, Massa. Mila. Boa Ó, Marcos Cunha pontual, boa noite. Não perco fotograma algum nem morto. Muito obrigado, boa noite, João. Que massa, que bom, gente. Ai, boa noite. Entrando no Instagram. Se o som estiver ruim no Instagram, avisa a gente. Normalmente no YouTube é melhor. Isso, eu vou baixar até um pouquinho o meu para não dar. Já baixei aqui, Lúcia, boa noite. Hoje a conversa é quente, já teve polêmica antes de começar, que legal. Gerente que daqui a pouco chega aí já fez pergunta lá antes da gente começar. O tema é alto padrão hoje, né? Projetos de alto padrão. Né? Então, o nosso tema de hoje. Então, eu acho que começa começando pelo começo, nossas lives, né? Quinta-feira, 19h19, toda quinta-feira estamos aqui. Para quem não nos conhece, Mila Peixoto, arquiteta urbanista, professora de pós-graduação, especialista em iluminação, em marketing e afins, enfim, né? E tudo mais, gestora de escritório de arquitetura, e eu, Marcos Malamuti, arquiteto urbanista, paisagista, professor de pós-graduação, e, enfim, paisagista, nós temos sempre gira em torno de paisagismo, então, host da conversa, e Mila, nossa co-host, para a gente sempre conversar, que é mais divertido. E o tema de hoje, também para já ficar organizado o assunto, né, é sobre projetos de alto padrão. Né? Então, que é um tema, enfim, só para justificar, que tem muita pergunta, né? E tem muito desejo, né? Isso também é interessante. Então, na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre os nichos e os segmentos de mercado, né? Esse é um deles, né? Mas ele, curiosamente, parece que é mais desejado do que os outros. Eu acho que é mais glamuroso, de alguma maneira, né? Mas não necessariamente é o melhor nem o mais rentável, né? Essa é a pergunta. É bom lembrar. E aí a gente vai contar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente conhece desse segmento de mercado, né? E talvez o bom começo, Mila, é a pergunta de Virente, que não sei se já chegou, e se ele não chegou, depois ele vai ver na gravação, que perguntou logo lá, na hora que eu postei o tema, de sim, alto padrão quer dizer o quê? Alto padrão para quem? Boa. Né? Era a mesma pergunta que eu tinha. Só isso dá umas 10 lives, essa pergunta dele. É a mesma que eu já comecei hoje aqui. Isso quer dizer o quê e é para quem? Né? Perfeito. É uma excelente pergunta. Primeiro, definir alto padrão, definir o que é que o mercado chama de alto padrão, porque então a gente tem conceitos diferentes de alto padrão, e aí entender como é que se atua e quais são os caminhos, enfim, vantagens e problemas desse segmento de mercado. Né? Isso. Alto padrão passa muito, antes de eu começar, vamos começar e falar o que é o alto padrão antes de começar, mas passa muito por uma coisa que a gente já falou muito aqui, expectativa do cliente também, né? Qual é a expectativa do cliente e qual é a compreensão dele? Porque para você ter uma comunicação, você precisa ter os dois lados compreendendo a mesma coisa, né? Então, eu acho que a primeira coisa... É o ponto, alto padrão para quem, o que é que cada um chama de alto padrão. Isso, o que é alto padrão para mim, para você, para o cliente, para quem está envolvido no processo. Eu acho que a gente ainda pode separar um pouquinho
esse assunto, assim, separando uma coisa assim de, vamos dizer, tem alto padrão, a gente pode falar de alto padrão de qualidade também, que não necessariamente é luxo. É Né? luxo, Então, boa. e isso também é alto padrão, quer dizer, você Perfeito. trabalhar em alto padrão, não necessariamente você precisa trabalhar com luxo. Né? Então, Não. assim, há obras, eu sei que vai parecer um contrassenso, né? Mas há projetos premiados de obras populares de alto padrão. Sim. Né? Quer dizer, alto padrão de entrega, alto padrão de qualidade, alto padrão de arquitetura, né? De Alto projeto. padrão de criação de espaço na área do paisagismo de convivência das pessoas. Né? Então, assim, a gente pode chamar de alto padrão outras coisas. Né? Então, qualidade é alto padrão. Isso. E nesse alto padrão, outras coisas, está longe de ser o mais caro, né? Entendeu? Isso. Não, Né? não quer dizer, não que esteja longe, mas não quer, não é Não está sinônimo de ser o mais caro. diretamente ligado. Não é porque é caro é que é alto padrão. Essa é uma outra Perfeito. coisa interessante. Então, assim, esse Perfeito. viés já explica que mesmo quando a gente está falando de luxo, e claro que luxo tende a ser caro, e a gente já pode, né, inclusive, discutir o que é luxo, né? Luxo tende a ser caro pelo conceito da coisa, mas mesmo quando você está tratando de alto padrão no segmento de luxo, ele não precisa ser necessariamente caro para configurar aquela qualidade. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vem dizendo há muito, né, todas essas lives, e faz parte da minha crença principal, e eu acho que da sua também, né, de que assim, o projeto é que determina a qualidade. Né? Quer dizer, você tem bons projetos, excelentes projetos de alto padrão, mesmo com materiais corriqueiros. Corriqueiros, isso. Né? Sem ser o Então, mais caro, inclusive e você até pode ter mais projetos, vamos barato. dizer, de baixo padrão, no sentido não econômico aí, mas de baixo padrão de qualidade de projeto, com serem materiais caríssimos. caros. Né? Isso. Então, assim, eu tive uma aluna de uma turma antiga, enfim, outra cidade e tal, que forrou a parede do quarto do casal com folhas de ouro, né? Na intenção de sofisticar. Quer dizer, pouca chance desse negócio realmente ficar luxuoso, sabe? Nem. Né? Aí a gente volta àquela história da compreensão do que é luxuoso, do que é sofisticado para o cliente e para quem está fazendo, né? Porque, Isso. Né? para mim, Há isso não seria interpretações sofisticado. esquisitas. No Né? meu repertório, né? Voltando ao nosso repertório, na sua compreensão, na sua análise do que é aquilo, né? Então, eu acho que eu acho que a primeira coisa de um projeto que vá se falar ele de alto padrão ou não é alinhar essas expectativas, né? Alinhar expectativas. Porque o cliente muitas vezes chega falando, eu quero uma coisa, né, top, de alto padrão, de não sei o que, mas o que é isso para ele? Né? É diferente do que é para você, é diferente do que é para o fornecedor, enfim. Tanto do ponto de vista econômico, né? Porque eu estou dizendo que não necessariamente está relacionado, mas há uma expectativa de desembolso. Sim, sim. E do ponto de vista cultural e de repertório de experiência. Perfeito. Né? Então, sei lá, para algumas pessoas, né, uma loja de departamento, vou fazer um exemplo bem bizarro, mas assim, né, vamos dizer, já é objeto de desejo, vamos dizer, uma roupa de uma loja de departamento tipo C&A. Tipo, já é a roupa da festa, já é uma roupa de luxo. Para muita gente, isso não é uma roupa que vai usar. Para muita gente, isso está fora, inclusive, do horizonte de possibilidade, tanto para cima quanto para baixo. Aí tem gente que vai procurar uma grife, sei lá, qualquer grife dessas de shopping, né? E aí um monte de gente entende isso como um alto padrão. Mas, assim, isso é muito baixo padrão para muita gente também. Então, né, há outros horizontes possíveis dependendo da cultura, da experiência, da vivência das pessoas, né? Então, o que eu acho que a gente pode tentar tratar é o meio desse alto padrão, né? Tipo, não é o alto padrão dos bilionários, das ilhas privadas do Caribe, sabe? E nada disso, e dos iates de, sei lá, 50 pés e que custam 150 milhões cada iate, para o cara, sabe? Eu acho que não é esse alto padrão. E não é, na nossa conversa, né? Quer dizer, isso é alto padrão, obviamente, né? Não indica esse cliente que ele quer. Também quero. Não é porque não é um cliente provável nem acessível para a gente, nem para quem está ouvindo. Né? Então, a gente tem um cliente, vamos dizer, de uma camada média alta,
né, a alta, que tem uma capacidade financeira e um nível de exigência, às vezes, acima da média geral, e isso a gente poderia aproximar da ideia de alto padrão, né? Mas eu volto a lembrar que alto padrão é uma qualidade do projeto, e eu entendo como nossa obrigação ética, assim, mesmo que você esteja fazendo um trabalho, vamos dizer, para um segmento, né, para uma classificação econômica social mais baixa, de menor renda, né, talvez seja o termo mais adequado, você tem a obrigação de entregar alto padrão de qualidade, né? Quer dizer, o alto padrão de qualidade é o melhor projeto que você pode fazer com o recurso possível e ter o melhor resultado com aquele recurso que você tem, né? Isso eu acho que não custa insistir para não parecer que é só firula, né? Não, e aí depois a gente caminha em direção ao luxo. Né? Perfeito. Você colocou muito bem colocado isso, porque eu acho que isso é uma obrigação ética nossa, né? Entregar o melhor que a gente pode de um projeto. Isso E não é porque os materiais são simples que o projeto é ruim. Não, não é mesmo. Inclusive, assim, tem uma camada, uma sensação que eu tenho, Mila, não sei se você vê isso assim também, né? De que a gente tem, vamos dizer, um padrão médio X, né? É ruim dar nome para essas coisas. Aí tem uma camada que tenta se descolar como posicionamento social, né, no coletivo. Digo, olha, eu sou mais capaz, eu sou mais rico, eu sou mais qualquer coisa, tenta se descolar acrescentando coisas. Né? E aí o negócio vai ficando cada vez mais cheio, tipo as folhas de ouro na parede. Exatamente. E na hora que você passa disso, né, aí ao contrário, aí você vai numa simplificação incrível. Né? E aí, sabe, o luxo de cima desse luxo daqui, ele é muito mais simples. Né? Em termos de materiais e tudo, mas isso não quer dizer que ele não seja sofisticado em termos de concepção, de qualidade de acabamento, de precisão. Né? Concordo 100% aí. Não vamos entrar nessa questão aqui, hoje que a gente pode falar um pouco mais de projeto em si, mas com certeza a minha percepção de luxo é bem diferente do que o que se fala em luxo daí. Né? Sim. Para mim é bem diferente. O que eu chamo de luxo... João está falando uma coisa que tem a ver com isso aqui. Às vezes estranha, né? Que clientes que cresceram na vida, enfim, que avançaram, vamos dizer, economicamente, querem alguma coisa que não precisam por estar num patamar alto. Né? E quem está no patamar alto não precisa de nada, mas mais ou menos o que a gente está dizendo, porque só quer o que precisa. Na verdade, é mais ou menos isso, João. Porque assim, tem uma camada, e eu acho que o alto padrão passa por isso, e o luxo é isso, que é uma camada simbólica. Né? Sim, então, assim, exatamente. Só é luxo aquilo que você não precisa. Enquanto você precisa, não é luxo. Né? Então, assim, comer todo dia, para quem tem a oportunidade de comer todo dia, não é luxo. Né? Comer um arroz com trufas negras ou brancas, que são mais caras, que dão uma vez por ano embaixo das árvores de carvalho, sabe, do norte da Itália, isso é luxo, porque ninguém precisa disso para viver. E você poder gastar o dinheiro da refeição, né, que daria para ter refeições um mês inteiro, só para ter o sabor da trufa branca no seu arroz, isso é luxo. Né? O luxo está ligado ao desnecessário. Né? Então, um anel de diamante é luxo, porque não serve para nada. Né? Então, não serve. Tá certo, você está com completa razão. Então, ele só serve simbolicamente. Né? Então, assim, luxo é um atributo simbólico das coisas. Né? Ele não é um atributo prático, objetivo. Então, nada que seja luxuoso tem uma função prática no mundo, embora tenha um significado no mundo. Né? E, então, é sempre um conteúdo simbólico. Então, assim, quem está crescendo está tentando se diferenciar da origem. Né? Está tentando dizer, olha, eu era assim e agora eu sou assim. Eu consegui ser mais do que eu era dentro do critério dele. Não importa qual é o critério. Se é um critério cultural, se é econômico, o que for. Né? Ele tem um critério. Então, eu não sou mais assim. Eu avancei. E aí ele vai precisar, ou ele quer, simbolicamente, expor o avanço material econômico dele. Né? Exatamente. Quem já tem uma história diferente não precisa provar nada para ninguém sobre o avanço material econômico. Né? Então,
Não precisa, porque isso não é um ponto. Né? Quer dizer, essa simbologia não é relevante para essa pessoa. Às vezes, para essa pessoa, a simbologia é o contrário, a simbologia da simplicidade, de, olha, né, eu levo uma vida frugal. Sim, é frugal com trufas brancas no arroz. Estou comendo um arrozinho simples aqui. Sim, que custa não sei quantos R$1.000 o pratinho de arroz, não importa. Né? Mas a ideia da simplicidade tem a ver com luxo para uma outra camada de pessoas que tem uma outra história. Né? Então, perfeito. Que não precisam mais do símbolo, como você falou, que não precisam mais do luxo como símbolo, como exposição. Mas ele usa um outro símbolo, que é um símbolo, sabe, do desapego, que não é verdadeiro. Aí já está provando outra coisa, né? Está provando outra coisa. Né? É outra narrativa. É outra narrativa. Exatamente. Então, eu não estou dizendo, isso não é legal, importante, não. Né? Isso não é uma crítica. Não. E é cada um. E eu acho que é o momento de cada um, que é o que não, dá o retorno. Assim, a gente vive em sociedade, e viver em sociedade significa se comunicar com seus pares. Pronto. Né? E a gente faz uma comunicação simbólica cotidiana, e essa comunicação, quer dizer, quando a pessoa está escolhendo isso, nem sempre é consciente. Às vezes é um plano, às vezes é uma crença, né? Quer dizer, é a maneira com que a pessoa se vê no mundo e quer se representar. Né? Então, não é uma coisa, fulano está fazendo isso é ruim. Todo mundo, em todos os níveis, faz isso o tempo todo. Né? Sim. Então, assim, com a roupa, com o que você come, com o carro que você anda, com a casa que você constrói, né? Com tudo. Com a maneira com que você fala, com a maneira com que você se move. Né? É a cultura. Né? E é uma forma de se comunicar. A gente está, né? Somos seres sociais, e a gente está o tempo inteiro se comunicando com os nossos semelhantes, né? O quanto somos semelhantes a eles, ou aqueles que julgamos dessemelhantes, ou como somos diferentes deles, apesar de talvez não sermos tão diferentes assim. Né? Então, isso é importante, né? É importante pontuar isso mesmo. Agora, a questão é que quando você vem para estar na posição de um profissional, para executar um projeto, é que as coisas vão ter que ser, vamos dizer assim, avaliadas, analisadas para poder se tomar suas decisões. Então, exatamente. Então a gente pensar nessa questão do que é luxo, do que é um projeto de alto padrão, do que é que o cliente tem de expectativa nesse alto padrão, vamos dizer assim, ou no que ele precisa como símbolo de sociedade, né? O que a gente está falando aí, em que momento ele está de vida. Isso tudo a gente tem que analisar na hora que a gente vai tomar as decisões ou propor as questões para o projeto, né? Para o cliente, né? Para poder, justamente, que ele só vai ficar satisfeito se ele alcançar que ele está esperando disso tudo, né? Sim. Então, aí volta no assunto que a gente já tratou um monte, que é como é que vai? Vai lá, ouve, vê, entende, né? O mais desarmado que você puder, né? Que não existe completamente desarmado, porque você também tem uma história, também tem uma cultura, também tem uma experiência, também tem um passado, mas o mais desarmado que você puder, para entender realmente quem é a pessoa, né? Ou a coletividade, porque você pode estar fazendo um projeto urbano, e aí é a mesma coisa, só que é para um coletivo, para entender, né, qual é e o que é que ele está narrando. Né? Então, assim, qual é a expectativa que você percebe nele e o que significa a narrativa. Né? Então, quando a pessoa está dizendo que quer uma coisa de luxo, o que isso quer dizer? Eu quero uma coisa de alto padrão, eu quero uma coisa sofisticada, quer dizer, você precisa entender, que é a primeira coisa que você disse, o que é que isso significa no vocabulário dele. Isso, né? Primeira coisa. Senão você vai fazer um negócio completamente maluco. Né? E entender, inclusive, se você é capaz de fazer aquilo. Né? Se é uma linguagem que você é capaz de atender. Você sabe uma coisa que eu sempre falo, quando o cliente chega para você e fala assim, eu quero uma casa grande, né? Eu quero um quarto grande. Aí você, no seu repertório, né, no seu conhecimento, você vai pensar numa mansão, você vai pensar num quarto de 50 metros quadrados. E o cara está falando muitas vezes que é um quarto de 23, porque o dele tem 12, entendeu? Então, assim, é um quarto de 15, é grande, né? de 18. Ou de 18, porque o dele tem 12, e de 18 para ele já é grande, já é enorme. É isso. Então,
essa é uma questão que a gente tem que ter realmente cuidado, né? Na É expectativa. legal o exemplo que você deu, Mila, de que assim, aí é uma coisa mais, né, a gente está falando de luxo, de conceito, que é uma coisa bem abstrata. Eu digo, ó, Sim, quando a pessoa diz grande, isso tem grande, muitos significados, né? É isso, o quarto pode ter, né, 12 metros quadrados, se ele, né, a vida inteira teve um quarto de 8, né, 12 é um quarto grande. Se ele tinha um de 12, né, ele que é maior, pode ser 15, pode ser 18, ou pode ser um quarto de 50, ou um quarto de 300. Sim, De sim, cinema, né? E aí tem sim. 300 metros quadrados a suíte da pessoa. Ah, é um exagero. É um exagero para você que mora no quarto de 12, de 15 ou de Claro, 50. Tipo, o meu é isso, muito grande e tem 50 metros quadrados. Sim, mas a outra pessoa tem outra expectativa, né? E exatamente, outra exatamente. capacidade financeira também, obviamente, porque bancar um quarto de 300 metros quadrados você precisa poder, né? Isso, isso. Eu acho que no momento desse, a primeira coisa é situar o cliente de que metro quadrado custa, não é É um brinde. cliente que precisa disso, né? Porque às vezes é o contrário, né? Às vezes o Às cliente vezes não você precisa, que né? precisa se situar de que custar não é um problema. É verdade, tem esse problema também. A gente Porque muitas a vezes gente fica também tem, querendo. é isso que eu digo, a nossa experiência está em jogo, você precisa estar ligado nisso. Porque às vezes É, você está ali e diz, não, mas é muito. Dá... Sim, mas esse não é a questão que está nesse projeto, não é isso que não, está posto. Né? não Então, é. a gente também Tem traz o razão. nosso repertório, quer dizer, a gente só pode trazer o nosso repertório para dentro. Né? Claro, Então, claro. Mas a gente tem que ter cuidado para o nosso repertório não ser um limitante, né? Não sei sim, se a para não palavra contaminar. Então, assim, para entender que um você tem um limitador. repertório, espera, opa, estou preocupado aqui com custo. É um problema real para esse cara? Uhum, Né? uhum, O que é um problema real para ele? A partir de quanto o custo é um problema real? sim. Né? Uhum, E o quanto que não é. Então, e o contrário, quer dizer, a pessoa às vezes acha que, né, tem uma capacidade financeira muito acima daquela que efetivamente tem. Né? Quer dizer, ela subavalia o custo da construção, né? E uhum. acha que pode tudo, e depois, a hora que a conta chega, não podia. Né? E aí é pior. É. Então, É, só que aí você entrou numa questão aí que eu acho que é legal, a gente, não sei como é que está seu script aí para a gente hoje, a gente sempre foge do tema, mas uma questão interessante é a seguinte, na hora que a gente fala o preço real, às vezes as pessoas não querem escutar isso. Então, por exemplo, você está pensando, o cara vem e te contrata para fazer um prédiozinho, 6 andares. Aí fala assim: quero gastar 3 milhões. Estou na expectativa, quero não, a minha expectativa é gastar 3 milhões. Aí você faz uma conta, sei lá, de R$ 3, 3 mil metros quadrados, 3.500 metros quadrados, já no aperto, dependendo do nível de construção sim, que você vai fazer, isso não dá 3 milhões. Né? Lógico, estou falando de área aqui. Vamos dizer que dê 5 milhões. Aí você vai falar para o cliente o quê? Olhe, 3 milhões você não faz, só com 5. Mas ele não quer ouvir isso, né? Ele quer ouvir, vamos mas embora que você vai precisa, fazer. né? E é sua responsabilidade de dizer. De Né? dizer, né? Ter certeza de que vocês estão falando a mesma coisa sobre o que ele quer, sobre o padrão, Uhum, sobre o tipo de uhum, construção, e tem que uhum. dizer, né? Custa Eu tanto. concordo, eu falo, eu falo. Né? Mas eu vejo E muito acontecer das pessoas não falarem, dos profissionais aí irem dá levando. problema, né? Porque, assim, de todo jeito, é Loucura. isso, porque também é do repertório de cada um. Assim, 3 milhões é um monte Uhum. de dinheiro, e passar de 3 milhões para 5 milhões é mais um monte de dinheiro em cima do monte de dinheiro, mas, assim, Isso, é o dinheiro que ele precisa para fazer o que ele está dizendo que quer fazer. Não tem o que fazer. isso. Né? Não tem Exatamente. escolha. Exatamente, Não. exatamente. E é um monte de dinheiro, às vezes, para você, às vezes para o cara lá não. Né? Às vezes para o cara é um monte de dinheiro, às vezes não é, às vezes é só uma questão de, não, tudo bem, pode ser 5, pode ser 8. Né? A questão é por quanto que eu vou vender cada apartamento, ou quanto que eu vou alugar cada loja, e quanto tempo eu recupero esse dinheiro. Uhum, uhum, Né? uhum, uhum. E pode ser um problema, pode não ser, pode inviabilizar o negócio. Não, com isso daqui, o tempo de retorno do meu investimento não justifica. Então, não é nem o cara ter ou não ter, é o investimento justificar ou não justificar. Né? Sim, perfeito, perfeito. Então, são coisas diferentes. Mas, É, é. enfim, voltando Vá. para a questão do, né, então, vamos dizer, do mercado de alto padrão, então, acho que Uhum, o primeiro ponto que foi muito bem lembrado, né, e que você chamou a atenção, assim, o que né, que a pergunta, inclusive, de Virente, né, então, alto padrão para quem? Né, que tipo de alto padrão? Então, a gente pode começar a falar de alto padrão no projeto mais simples e ir adiante.
né? Normalmente, essa expressão alto padrão está associada a, vamos dizer, empreendimentos caros, né? Ou pretensamente caros, né? Quer dizer, e caro do ponto de vista estatístico, não da percepção individual de cada um, mas, né, acima da média. Então, vamos dizer, se um custo de construção médio né, 3.000, 3.500, você falou, você está falando de obras que tendem a custar mais do que isso, ou que se espera que custem mais do que isso. Né? Sim. Precisam custar mais? Não, porque a qualidade da obra está no projeto. Sim. E não só nos materiais. Mas a gente entende que não tem milagre. Não te interrompendo, mas já te interrompendo, a gente entende que não tem milagre. Que para subir parede, para fazer estrutura, independente do material que você vai usar de revestimento, você tem um material de construção daquilo ali. Né? Não, e tem um ponto que é onde eu ia chegar, Mila, que assim, bem ou mal, eu estou dizendo, você não precisa forrar a parede de ouro. Né? Não, e eu estou concordando contigo. Não, eu sei. Você não precisa forrar a parede de ouro. Mas quando você faz um projeto, vamos dizer, caro, né, para um público, mas que tende a ser mais exigente, mesmo que seja uma parede de tijolo e com cal na parede, sabe? Não tem nem tinta, é só caiada, ou vai fazer, sabe, enfim, de barro, o que for, a precisão e a qualidade dos acabamentos tende a ser superior. Quer dizer, há um nível de exigência de qualidade superior. E uma execução de maior qualidade custa mais, porque gasta mais tempo e porque gasta mais material. Né? Tende a gastar mais material, quer dizer, porque você precisa... Na verdade, porque pode gastar até menos, se você for muito preciso. Gastar menos. Mas você precisa de uma mão de obra mais especializada, na verdade, né? E que vai fazer mais lentamente, talvez, ou com mais tecnologia, ou, né, que são elementos que podem onerar. Então, o fato de ser materiais simples não quer dizer que é exatamente a mesma obra, porque você tem um nível de qualidade de acabamento maior. E aí, vindo para o nosso universo do projetista, né, a qualidade de acabamento maior, ela às vezes vai exigir um nível de detalhamento maior. Né? Então, assim, de cuidado com os detalhes executivos. Porque quando você... Porque a coisa de você começar a encher de material, na verdade, começa a disfarçar todas as imperfeições. Não só as imperfeições construtivas, as de projeto também, porque você está escondendo. Né? Quanto mais adorno, simples, mais você esconde. Né, mais você expõe. E é por isso, talvez, né, que quando a gente passa do exagerado para o luxo simples, ele é mais complicado de novo. Porque ele tem que ser muito bem feito e muito bem projetado. Porque proporções perfeitas, tudo bem acabado, como você falou, tudo funcionalidade, aparece, né? bem Você já não tem mais artifício para esconder as coisas. Esconder, concordo. Né? Concordo com você, bem falado. E aí é outro nível, né? Outro nível de qualidade efetiva aí, né? E o que acontece é que você está num segmento de mercado que tem essa exigência, né? Só que aí, se você pega aquela faixa de pessoas que estão mudando de faixa social, como o João levantou aí, esse público não vai gostar desse tipo de projeto, entendeu? Não. Ele não se identifica com aquilo, ele não vê qualidade. Está vendo o passado dele ali, né? Às vezes. Então, às vezes, né? Não é todo mundo. Às vezes mas, sim, às vezes não, mas assim, não vai se identificar, porque a cultura é diferente, a necessidade de exposição é outra, né? Enfim, realmente. Sim, mas isso não quer dizer que seja mais simples no final. Quer dizer, é mais simples visualmente, né? Mas é mais complicado. E eu digo isso porque, assim, à medida que você pretende, né, atuar em níveis, vamos dizer, mais elevados, mais sofisticados, que tendem a ser mais exigentes, tanto com o projeto quanto com a execução, nem sempre são, mas tendem a ser, quando são, né, quando você efetivamente sobe de nível, você tem que estar preparado, né? Sim. Porque você tem que estar apto a entregar. Então, assim, essa coisa do escolher atender a um segmento mais exigente não é só uma escolha
porque eu quero, porque eu gosto, porque é glamuroso, porque é bonito. Mas depende de uma preparação. Né? Então, assim, a mesma coisa que você vender quentinha, que não é problema nenhum, vendo quentinha nos edifícios de escritório. Né? Entrego lá sabe, um frango assado muito bom, um arroz soltinho, uma comida boa e honesta. Mas aí você abrir um restaurante de luxo, ser bom e honesto não é o suficiente. suficiente. Exatamente. Né? Perfeito. Você precisa estar apto a encontrar, vamos dizer, um nível de sutileza que não tem. Né? Então, eu acho que vamos dizer, a sofisticação, ela tende também... Eu sempre uso tende porque essas coisas são muito confusas, né? Então, não posso afirmar nada assim tão rigorosamente. Mas ela passa pela sutileza, pela capacidade de perceber sutilezas, que é uma questão de educação dos sentidos. E aí, de novo, por isso que quando você está indo para uma camada mais alta, que tem culturalmente, né, mais experiente, tem os sentidos mais educados. Né? E aí precisa de menos sal, menos pimenta, menos chantilly, menos, sabe? Engraçado porque você tá tem falando. percepção mais sutil das coisas. Né? Ou com música, sabe? Precisa de menos barulho. Né? Porque percebe nuances. Né? E quando você não percebe nuances, você precisa de volume, você precisa de força. Né? Sim, perfeito, muito bem falado. Engraçado, você falou uma coisa aí, por exemplo de café. Eu nunca tomei café, mas de uma época da vida em diante eu comecei a tomar café. E tomava com muito açúcar. Hoje em dia, que eu comecei, né, com o passar dos anos, fui gostando de café, fui apreciando o café, eu não boto açúcar no café. Né? Sim, porque senão fica com gosto de açúcar e não com gosto de café. Com gosto de café, exatamente. Né? Então, é uma evolução de paladar. Isso é uma educação da sensibilidade. Então, assim, em todos os aspectos da vida, a gente, né, educar é aumentar a sua capacidade de perceber as coisas, né, de perceber sutilezas. Então, em algum momento, porque você resolveu se educar com o café, ou se educou pela experiência, porque é a repetição que faz isso, né? Você começa a perceber sutilezas que alguns anos atrás você não perceberia. Né? E aí, se eu for num restaurante e te servir um café mais ou menos, que 10 anos atrás resolvi o problema do café para ficar desperta para, sabe, passar no vestibular, né? Já não resolve. Tipo, tá ruim, né? Exatamente. Eu não quero mais isso, porque o gosto é ruim, né? Para você, porque você está treinada com café ou com vinho. Então, sei lá, se alguém chega com uma garrafa de vinho, outro dia me perguntaram isso, estava no restaurante, aí tinha lá um vinho X, aí alguém queria comprar um vinho Y, um cliente cheio, né? Que não entendia lá muito do assunto também, mas ele também queria posar de bacana. Então, eu estava procurando umas garrafas caras de vinho para impressionar o povo. Né? E aí tinha um amigo, enfim, né, que é um outro cliente que estava junto nessa refeição. E aí ele perguntou assim de cantinho: você consegue perceber a diferença? Eu disse: eu não. Né? Então, assim, eu consigo perceber, sei lá, a diferença de uma garrafa, vou dar o valor, mas não é o valor, né? Mas vamos dizer, de um vinho barato para um vinho honesto. Né? Mas, assim, a partir daí para cima, eu não tenho sensibilidade para perceber. Né? Então, se o cara me dá um vinho de 30 ou de 300, eu sei. Se ele me dá um vinho de 300 ou de 1.000, ele podia dar o de 300. Minha capacidade de perceber, né, a sutileza e a elegância a partir daí, no vinho, eu não percebo. Você sabe que o vinho ele é precificado mais alto, mesmo que ele seja mais baixo, por causa dessa percepção de valor, que a maioria das pessoas não tem. A maioria, mesmo quem diz que tem. Mas aí tem uma outra coisa, Mila, mas que a gente vai parar num lugar muito mais difícil, que é o seguinte: tem experimento com vinho especificamente. Aqui eu dei o exemplo de vinho porque aconteceu tem 2 semanas isso. Do cara me perguntar assim de cantinho, né? Porque eu estava escolhendo a garrafa. Cara, você consegue perceber? Né, assim, baixinho, porque ele estava meio com vergonha, né? E com vergonha de confessar que ele não ia saber apreciar, né? Não, eu não consigo, né? Não tenho esse treinamento todo. Mas assim, tem uma experiência especificamente com vinho muito interessante, porque aí a gente entra no mundo da percepção, que é um assunto que a gente pode fazer uma live um dia, mas de que assim, que ateste às cegas com vinho especificamente, né? Com pessoas especializadas, sommeliers e tal, né?
E teste às cegas com acompanhamento neuro, né? Então, assim, olhando a atividade cerebral das pessoas. Atividade cerebral. E os vinhos que as pessoas recebiam a informação, ele recebia sempre o mesmo vinho. E aí dizia que ele era mais caro ou mais barato, né? E quando ele sabia que era mais caro, ativava no cérebro um monte de circuitos que faziam ele perceber mais sabor do que ele percebia no vinho que era barato. Eu digo então, assim, que esses caras não sabem nada de vinho. Vinho é só... Que é uma coisa que efetivamente interfere. Quer dizer, a tua predisposição a apreciar não é uma enganação. O seu cérebro liga de uma maneira diferente porque ele percebe efetivamente coisas diferentes ali. Isso, né? eu acho. Então, isso é um componente. Né? E aí, quando a gente entra no mundo da percepção, vira uma loucura, porque tudo pode. Vira uma loucura. E é engraçado também, por exemplo, quando alguém te fala de alguma coisa que você vai ver, né? Então, tipo assim, ó, vamos para o paisagismo aqui, vamos para um jardim, não paisagismo, mas especificamente um jardim. Gente, você vai amar, o jardim dela é lindo, da casa dela, e não sei o que, não sei o que. Você chega lá e já achou que é lindo, porque você já foi predisposto a achar que é lindo. Mas talvez se você chegasse sem essa informação prévia, você não ia nem perceber que existia jardim ali. Né? Eu acho que você pode até nem achar lindo, mas você vai estar atento. Atento. Né? Atento, no mínimo atento. Mínimo. E talvez provocado a achar lindo. Mas atento você está. Né? E essa atenção, vamos dizer, ativa a capacidade sensorial do cérebro. Então a pessoa vai lá e sente de verdade mais sabores quando ela está achando que aquilo vai acontecer. Né? Não, eu não tenho dúvida disso, não. Mas, de toda forma, mas para que a pessoa sinta mais sabores de fato, ela precisa estar treinada a sentir os sabores. Sim. Como o músico está treinado a ouvir música, como o arquiteto tem que estar treinado a perceber o espaço. Então, a gente tem níveis de sensibilidade diferentes às coisas, e aí volta na história do repertório. Se você é arquiteto, se você é paisagista, teu nível de sensibilidade tem que ser superior ao do seu cliente, porque você tem mais repertório. Então, você é capaz de perceber sutilezas que talvez ele não perceba. Né? Ou, pelo menos, não perceba conscientemente no primeiro momento, mas não quer dizer que ele não sinta a diferença da qualidade. Né? Então, um exemplo parecido, enfim, com uma outra pessoa conhecida, porque se eu vou dizendo quem é mais ou menos a pessoa, daqui a pouco alguém sabe quem é. Né? Que estava montando um escritório recente e o diretor da empresa acha que, sabe, o carpete é o escritório, tanto faz, qualquer carpete, uma mesa, dá para sentar, a altura está certa, já foi. Né? Porque ele não tem uma sensibilidade prévia a entender que a qualidade do escritório modifica, inclusive, o comportamento e a produtividade das pessoas que estão lá. Né? Então, tem problema de acústica, tem problema de iluminação, tem problema de tudo aquele escritório. E o cara não consegue perceber. Ele não consegue perceber enquanto ele está lá. Se você tirar o cara de lá, que é o mesmo que não percebe, e bota num escritório de verdade, arrumado, ele não sabe identificar por quê. Mas na hora, ele sabe que ele está num lugar melhor. Então, ele não vai decodificar. Já não, porque a luz é assim, porque não reflete, porque não ofusca, porque a reverberação, porque... Nada, ele não vai saber dizer. Mas ele sente que é melhor. Então, o que nos cabe, como profissionais, é decodificar para conseguir realizar, senão você não realiza. Exatamente. É essa decodificação que a gente treina, né? Para isso. Para justamente conseguir ligar os pontos para causar essa sensação, essa ambientação, essa necessidade que o cliente precisa, né? Vamos dizer assim, ou quer. Quanto mais, voltando para o tema do alto padrão, a gente está indo, o que está acontecendo? O teu cliente está aumentando a sensibilidade dele. Então, se você não subir a sua, você não é mais capaz de atender ele. Perfeito. Porque quando ele começa a ter mais experiência e começa a perceber coisas que você ainda não percebe, você não consegue mais atender ele. Exatamente. Né? Você precisa estar na frente, que é o seu trabalho, estar na frente. Né? Então, quero atender alto padrão, você precisa se preparar. Tem que estudar, tem que visitar, tem que circular, tem que aprender a ver. Né? Eu fiz uma daquelas sequências de stories outro dia falando de percepção de espaço, não sei o quê,
E né, tinha eu lembrei agora por causa disso, que tinha um cardzinho ali no Instagram que dizia assim, o arquiteto ele tem que ser sommelier dos espaços, sabe? Igual a pessoa que pega ali, né, que é sommelier de verdade, pega lá o vinho, sabe, tem notas de baunilha e tem muito tanino, e o álcool ainda precisa esperar descansar um pouquinho, porque ainda está com muito álcool, precisa de mais 5 minutos para diminuir, né, evaporar um pouco do álcool, a temperatura está tanto, e ele vai ficar bom assim. E isso combina com um assado de porco, com alecrim... Né? Então, o que a pessoa está fazendo, ela não é a pessoa da experiência final. Não. Ela é a pessoa que decodifica para conseguir promover uma experiência. Né? Perfeito. Então, quando você entra o num nosso espaço papel. qualquer cotidiano, você tem que decodificar ele, sabe? Tem notas de baunilha, tem muito tanino, Perfeito. sabe? Tá muito fresco ainda, o álcool, precisa baixar o álcool, a temperatura. E agora, isso serve para fazer aquilo. Esse é o seu trabalho. Né? Exatamente. Então, se você não sabe ler, não sabe decodificar, você não sabe propor. Aí eu falo, a primeira experiência que a gente tem que ter quando a gente começa a entrar em arquitetura, estudar arquitetura, é começar a olhar em volta e avaliar. Gosto desse lugar, me sinto bem aqui, por quê? Por quê? Por quê? É o porquê das coisas. Por que isso aqui está bom? Por que não está bom? Por que eu fico irritada nesse lugar? Bom, talvez por quê? Porque a luz está ruim, ou talvez porque tem muito barulho. E as outras pessoas, né? Talvez e aquela conversa que teve, tem até um short de uma live dessas que a gente fez, que eu falei da história da mesa do restaurante. Por que as pessoas sentam nessa mesa e não naquela? Isso. Se elas são todas iguais, sabe? Se a toalha é igual, se o vasinho de flor é igual, se a cor da parede é igual, se a iluminação do restaurante é igual, se a música é igual, se o cheiro é igual. O que é diferente na mesa de cá para de lá? Por que a pessoa está sentada aqui e não está lá? Por que todas as pessoas preferem? Né? Então, isso. Às vezes não é tão óbvio. Né? E não quer dizer que quando você chega, você vai perceber imediatamente, porque você precisa de treinamento para perceber isso. Isso. Mas é um exercício diário. E a gente precisa fazer. A gente, como projetista de todas as áreas de projeto, né? A gente precisa fazer essa decodificação, como você falou. E começa, né? Inicia com esse diagnóstico do que está em volta. Você começa por diagnosticar, para poder justamente decodificar. Então, a sua experiência cotidiana, né? É isso que eu acho. Então, assim, aprende onde? Aprende todo dia. Aprende andando na cidade. Aprende na rodoviária, aprende no aeroporto. Eu acho que eu falei outro dia, né? Quase perdi o voo em Recife por causa disso. Não falei na última semana? Eu estava voltando de São Luís e tinha uma conexão em Recife, né? O voo não era direto, e choveu muito na hora de sair de São Luís, então a conexão ficou apertada. Né? E apertada assim, tipo, a hora que eu desembarquei, cheguei no Finger, estavam chamando o meu nome no microfone. Né? Marcos Malamute, não sei quem, última chamada para embarque no voo. Meu Deus do céu, aí você sai correndo. Né? Doido, E aquele aeroporto é imenso, não sei o que, fui correndo, aí tem uma placa, né, uma escada lateral com uma placa, então assim, tem um corredor, tem uma saidinha lateral, aí tem uma placa, conexões, a placa bem no meio do corredor, aí você sobe a escada, de um lado tinha uma porta de vidro fechada, da outra tinha uma área daquelas de raio-x, sem ninguém, vazia, com as máquinas cobertas com plástico. Putz, não é aqui? Né? Virei, desci a escada de novo, fui procurar no corredor, fui para frente, não tinha mais nada, fui para trás. Aí, na hora que eu cheguei, já tinha um monte de gente subindo aquela escada, descendo aquela escada, né? Porque como eu tinha conexão, eu sentei bem na frente do avião para sair, porque eu sabia que eu precisava sair rápido, né? Então, na hora que eu já estava voltando para a mesma escada, todo o resto dos passageiros que estavam fazendo conexão estava nesse negócio de subir escada e descer escada. Porque ninguém sabia onde era. Até que que talvez já tenha experiência no aeroporto, sabia que você passava entre a última máquina do raio-x e a parede para uma porta lateral que dava no reembarque. Né? Loucura, né? Loucura. Né? Então, assim, você chega num lugar desse, nossa, como eu sou burro. Não, o projeto é ruim. O projeto é ruim. O projeto é ruim, o espaço não tá te guiando para o que você precisa ir. Não está te guiando para o que eu preciso fazer.
né? E não tem também a comunicação visual, que na verdade a comunicação visual vem fechando uns problemas de projetos também, ajuda. Ela serve para remendar aquilo que o projeto já não resolveu, né? Exatamente, já E vem o que a comunicação visual não dá conta, um funcionário da companhia pode ajudar, que também não tinha. que também não Mas tinha. o ponto é você entender que é um problema de projeto, e nessa experiência, em vez de ficar achando, nossa, não, peraí, este desenho tem um problema. E o que me confundiu nesse desenho? Várias coisas, né? Então, o ponto crítico é você chegar de uma escada de reembarque e não haver um reembarque visível no lugar onde você chega. Claro. Né? Isso é um ponto. Agora, essa escada ser lateral num corredor principal também é um problema. Já é outro problema. Porque isso me gerou uma dúvida a mais. Peraí, de repente essa escada não era a escada que eu tinha que ter subido, porque é uma escada pequena para um movimento grande. Né? Então, se ela fosse a escada, opa, tem uma outra coisa aqui acontecendo. Mas não, então, não, eu realmente acho que eu estou na escada errada. Né? Porque a escada estava se fazendo menos importante do que ela devia ser. Sim. Então, tem um monte de comunicação ali, né? E a gente aprende nessas horas, o tempo inteiro. É isso mesmo. É nessa hora do que a gente está experimentando, exatamente. De verdade. Perfeito. Né? De verdade, porque você está ali, né? Nesse caso, você está experimentando valendo, né? Porque está com pressa. Então, não tem tempo de prestar muita atenção e tal. Mas depois você consegue racionalizar. Então, você aprende aonde? No aeroporto, no restaurante, na sua casa, com as outras pessoas, né? Perfeito. Sabe, gente que chega no apartamento, às vezes só bate tem apartamento, tem entrada de serviço e entrada social, uns mais antigos, e a pessoa bate na entrada de serviço e você vai abrir na porta social e as pessoas não se encontram. Tem alguma coisa ali. Por quê? Né? E isso te ajuda a projetar. Exatamente. Né? E aí volta nisso. Quando você está lidando com um segmento mais sofisticado, o que eu vou chamar de sofisticado, né, daqui para frente, assim, mais sofisticado, quer dizer, com um repertório maior. Certo. E aí, quanto maior o repertório do teu cliente, maior o seu, porque você precisa dar conta de atender as sutilezas que ele já é capaz de perceber. Exatamente. Então, você precisa se preparar. Exatamente. Você precisa se preparar para entregar o que ele pensou, precisa, desejou e espera passar Porque ele percebe, porque às vezes é alguma coisa que você não percebe. Isso. Mas ele não vai saber te dizer isso. Então, é importante não, porque que você para ele é óbvio e ele percebe. Eu sei, ele percebe, ele vai sentir falta, ou vai sentir a mais ou a menos, ele vai sentir, vai perceber, não vai gostar, mas ele não vai saber te pedir, ele não vai saber como fazer isso, porque o como quem tem que saber você, como profissional. Às vezes ele até sabe pedir, mas você não vai saber entender. Você pode não saber entender, exatamente. Porque você talvez não tenha um repertório para entender o que ele está pedindo. Né? Então, assim, sei lá, vou voltar para a história do vinho, né? Para usar uns exemplos mais fáceis, assim, tipo, sabe, se eu não consigo perceber a diferença de um vinho que vale, né, não que custa, mas que vale R$300 para um vinho que vale R$1.000, não adianta eu estar ali com as taças e o cara diz, olha, eu preciso de um vinho que tenha um pouco mais de frutas vermelhas e menos tanino. Tipo, eu vou ficar lutando para descobrir qual é. Porque eu não sei. Sim. Porque eu não consigo perceber uma diferença que é óbvia. Sabe, eu vou dar um outro exemplo muito legal que tem a ver com isso, que é muito louco. Mas é muito legal e tem a ver com isso, de uma colega de trabalho que era designer de interiores, trabalhou comigo muito tempo. Né? Ela é uma pessoa muito legal também. E ela atendeu uma vez um cliente daltônico. Isso é sensacional. É sobre isso, né? É como se você fosse o daltônico nessa situação e o seu cliente não fosse, você precisa atender ele com as cores. Você não está vendo o que ele está vendo. Né? E ela tinha que atender, ela não era daltônica, ele era, e ele gostava de cores. E ele queria um negócio meio Frida Kahlo mexicano, assim, sabe? Numa cobertura de um apartamento que ele tinha. Então, assim, não é que ele queria cores bege claro, bege escuro. Ele queria cores potentes, saturadas. Só que ele enxergava cores diferentes do que a gente enxerga, né? Do que ela enxergava. Então, ela tinha que fazer alguma coisa que ele enxergasse aquilo que ela não estava vendo, né? Tateando às cegas, né?
E aí eu lembro que ela dizia, ela me chamou um dia para ir ver o apartamento, não sei o que estava ficando pronto, né? Ela diz, olha, não repara nessa parede da escada, que tem um verde medonho, mas eu não sei porque ele acha lindo. É esse que vai ser. Que loucura. A questão é justamente isso aí. Isso é um desafio muito grande, porque, na verdade, você tem uma pessoa para agradar, mas tem todo o resto que vai conviver naquela casa. Se for o Sim. caso de ter umas pessoas convivendo, né? O povo teve que dar conta da parede verde o resto da vida, porque o homem gostou. Que é justamente quando eu falo que você, por exemplo, fazer projeto para pessoas com não déficit de afeição, mas o autismo, né? Sim, é diferente, porque a percepção do mundo deles é diferente. Porque a percepção do mundo é totalmente diferente, tá? Então você tem que dar conta de fazer um projeto para ele, mas que vai atender a todo mundo que está na casa, todo mundo que está convivendo com aquilo ali, entendeu? Sim. Então é um exercício bem interessante. E, Então, aliás, mas eu acho aí, que o autista é um exercício mais interessante ainda, porque ele tem uma hipersensibilidade às coisas, né? e aí você tem um espectro, é mais difícil talvez de interpretar, né? Porque você tem Depende outras possibilidades, você vai ter do questão grau. com visual, tem questão auditiva, você tem uma série de componentes complexos, né, para lidar. Sim, sim, sim. Mas que são componentes que uma pessoa num estado não autismo tem também. Só que está Sim, protegido por outras coisas que às vezes não. Tipo assim, você tem uma proteção natural, e você é menos sensível. porque você é menos sensível, mas aquele ambiente também está te agredindo. Do mesmo jeito que vai Talvez. agredir ele, mas ele reage, você não. Entendeu? Sim, sim. Enfim. Ele é Então, o canarinho da mina de carvão, né, que morre antes de você. exatamente. Exatamente. Então, eu acho que essa Estou questão. exagerando, pelo amor de Deus, né? Não estou Estamos dizendo que é exagerando, isso. mas assim, Só mas para é dizer uma que questão. né, o canarinho é mais sensível que o humano ali, e, enfim, vai Isso, manifestar o sintoma antes. vai manifestar o sintoma antes. E eu acho que isso é um exercício muito interessante, porque a gente protege, né, por N questões, e acaba sendo atingido diretamente por coisas que afetam o dia da gente, todos os dias a saúde da gente, entendeu? Sim, Né? sim. Isso é Mas, enfim, engraçado, porque é aquela história de se você botar sei lá, caranguejo. Você bota o caranguejo na panela e liga o fogo, ela vai esquentando aos poucos, ele não pula fora, né? O é sapo, o né? sapo, a história O diz sapo. que é o sapo, mas diz que é mentira. Mas diz que é mentira. Mas, Mas é um pouco o que acontece com a gente, né? O sim, ser você vai humano. acostumando. A Você vai gente vai se acostumando. acostumando, acostumando. Chega um dia que você fala assim, gente, como é que eu fiquei nisso aqui por 5 anos nesse Sim, espaço? Entendeu? porque você precisa de uma referência para ver. Né? Isso rende uma live inteira sobre percepção, Gente, ou nem sei se é uma live, acho que é uma aula ou um curso, né? Porque isso é muito interessante. E é mesmo, porque no final, só para, né, fazer o gancho que vai amarrar com o assunto central da gente de novo, né? Tudo sempre é sobre percepção, sempre. né? E o que a gente está. Porque o mundo que existe, eu já disse isso, a gente já conversou sobre isso, quer dizer, o único mundo que existe é o mundo que você percebe. Exatamente. E a tua capacidade, né, a tua limitação física, inclusive, do teu sistema físico de captação de ondas eletromagnéticas, ele é o mundo que existe, quer dizer, dentro daquela limitação de frequências que você é capaz de decodificar. Só isso. O que você não decodifica, porque teu aparelho ocular ou auditivo, não, né, ou tátil não decodifica, não existe para você, mas não quer dizer que não exista, né, de fato, no mundo. Então, o mundo que existe é o mundo percebido. E aí eu digo que isso é o link com o nosso assunto, porque diferente do que a gente falou de autismo, e eu dei o exemplo do daltônico, em que isso é uma característica orgânica, incorporada, né, e que em grande parte não se modifica, a educação da sensibilidade, ela é uma característica que se modifica com o treinamento. Né? Então, você aprende e se faz mais sensível àquilo que você se dedica a fazer. Perfeito. E aí, de novo, o teu cliente, se é um cliente que a gente está chamando de sofisticado aqui, entendendo que sofisticado, então, a partir de agora, é o cara que tem um repertório mais amplo. Né? Então, ele é você que é o daltônico, entre aspas, na relação.
Então, se o cara enxerga mais cores do que você no mundo, ele não vai nem conseguir te explicar o que ele está vendo, porque você simplesmente não é capaz de ver aquilo. Exatamente. Né? Então, você precisa se educar. E você precisa estar, vamos dizer, num nível de percepção equivalente ao do nível que você está tentando atender. Porque senão você não vai conseguir atender. Sim, sim, sim. Então, desse nosso tema de projeto de alto padrão, para mim, a primeira coisa é você ter um repertório, ter uma amplificação aí do sua percepção das coisas, do seu conhecimento técnico, inclusive, acho bastante, mesmo que o técnico, e para que você possa oferecer esse serviço ao público que você está aí nichando, vamos dizer assim, de ser porque é um pouco diferente do que a gente disse semana passada, não diferente, né? Mas a gente está completando o assunto da semana passada. Eu disse, você tem muitos segmentos de mercado classificados do ponto de vista econômico-cultural ou né, de estilo de vida e tal, e que você poderia atuar em todos eles. Quer dizer, poderia se estivesse preparado para. Né? Sim, não é uma escolha de, não, eu estou com vontade de fazer, sabe? Não, você precisa você precisa formar um repertório apropriado para o segmento no qual você pretende atuar. Né? Perfeito. E um segmento mais sofisticado, ele é mais exigente, não é porque o cara é chato e está pagando, é porque ele percebe coisas. Ele percebe coisas. E você precisa percebê-las também para atendê-lo, né? E para evitar coisas que ele não gostaria de perceber. Né? Então, defeitos, problemas, né, que podem acontecer, não podem acontecer tanto a partir de um determinado segmento. Quer dizer, quanto mais você vai elevando, quer dizer, coisas que são imperceptíveis num nível são erros grosseiros no outro. Né? E aí você tem que perceber, você tem que ser capaz de ver. Né? Não tratar isso, porque eu já vi isso também, achando que isso fosse implicância, que fosse frescura. Né? Às vezes a pessoa, isso é frescura. E na comida também. Esse feijão está ótimo. Está ótimo para o seu paladar. Né? Talvez para outra pessoa que tem mais experiência com esse assunto, com o assunto gastronômico, né? Ele esteja percebendo uma coisa que você não está percebendo. Não está percebendo. Né? Não é frescura dele, ele percebe e você não. Agora, eu diria uma coisa a mais, viu? Isso não está 100% ligado a valor. A gente falou já no início que tem a qualidade de projeto e tal, mas a gente não quer. Isso é importante a gente estar frisando, já está no final aqui, mas é importante a gente estar frisando que essa questão desse repertório, dessa percepção que o cliente tem acima do que você tem, ou acima ou ampliada, melhor porque não é hierarquia, mas ampliada do que você tem, não está diretamente ligado ao cliente ter grana ou não ter grana. Não é. Às vezes a gente acha que porque o cliente tem dinheiro, ele vai ter uma percepção e ele isso, ele aquilo, e às vezes ele não tem noção daquilo ali. Né? Não faz sentido para ele, não tá atingindo o que é que ele deseja. Não tem sensibilidade para isso. Não tem a sensibilidade para isso. Assim como muitas vezes você faz uma obra muito mais simples, muito mais num custo muito mais baixo, onde o cliente percebe certas coisas que o outro não está nem aí, que pagou, às vezes, muito mais. Entendeu? Porque então, ele tem dinheiro, mas não tem repertório. Não tem repertório, exatamente. Né? Então, e aí é bem lembrado o que você disse, não necessariamente o repertório, a sofisticação no sentido de ampliação do repertório está relacionada à capacidade econômica da pessoa. Né? Claro que há algum tipo de correlação possível, porque dinheiro não traz felicidade, mas é a tal da história, leva para chorar em Paris, e se você já chorou em Paris, você já chorou num lugar diferente. E você já tem experiências de que quem não chorou em Paris ainda não teve. Né? Isso. E isso te ensina. Então, te ajuda. Mas não quer dizer que você já chorou em Paris, você vai conseguir automaticamente ter esse repertório, nem essa... Nem quer dizer que porque você tem dinheiro, você foi parar em Paris para chorar, sabe? Às vezes você foi chorar na churrascaria da BR e está tudo certo. E tudo bem. Né? E porque você pagou uma rodada de cerveja para todo mundo que estava na churrascaria e gastou o mesmo dinheiro,
Exatamente. Né? Não estou dizendo que é ruim chorar na churrascaria, não estou dizendo que é ruim pagar rodada de cerveja, não estou dizendo nada disso é um Nem ir para problema. Paris. Nem estou Né? achando que é Nem ir ruim para para Paris, Paris. nada disso é ruim. É só entender que são experiências diferentes, né? E que não tem um Que, rótulo. Eu acho que o mais importante é a gente não rotular, entendeu? Então, assim, é conseguir perceber que vem aquela história que a gente fala o tempo inteiro, ter a questão primeiro, da capacidade do arquiteto, do projetista e tal, de perceber as coisas, né, da percepção das coisas, de investigar de uma forma que entenda o que o cliente quer sem ele ter dito, né? E aí eu acho que o primeiro passo disso é não rotular as pessoas, né? Inicialmente, porque senão é um erro de diagnóstico que você vai fazer enorme. Sim, é entender, né? A grande questão é entender. E entender que você, de novo, né? Está entendendo a partir do seu repertório. E quanto mais você desenvolve o seu repertório, mais você é capaz de entender com o tempo. E o repertório está em todos os momentos, em todos os lugares, né? E o nicho que você está querendo atender, seja qual for, você precisa ter um repertório compatível com aquele nicho. Né? Tem que estar compatível, senão você não vai conseguir atender. Não vai e não vai nem perceber porque deu errado. Não vai nem perceber. Não vai conseguir entender porque deu errado, porque para você está tudo certo dentro daquilo que você conseguiu perceber. Pois é, e é engraçado, porque não adianta o cliente, você vai fazer um primeiro estudo, o cliente vai dizer não gostei, o segundo não gostei, o terceiro não gostei, você não sabe por quê, você está achando que ele está implicante, ele tá já não aguenta mais, e a coisa não vai acontecer. Não vai acontecer, porque não tem essa visão, vamos dizer, compartilhada de experiência, né? De experiência, dos temas que são ali exigidos naquele projeto, entendeu? Então, eu acho que tem esse negócio é brabo, viu? É brabo, porque às vezes eu vejo o pessoal botar, por exemplo, em proposta, tipo assim, proposta, 3 estudos. Eu nunca botei quantidade de estudo na proposta. Eu acho que o estudo ele é infinito. Depois que você estudou, depois que definiu com o cliente o projeto básico, né? O projeto. Sim. Aí você não muda mais nada, porque já está definido, você não fica redesenhando. Mas o estudo é uma questão de afinar os dois lados. De investigação, né? De investigação, de sua capacidade de perceber o que ele precisa, da capacidade dele de dizer e de avaliar. Da capacidade de comunicar dele, da sua capacidade de comunicar, que às vezes você até percebeu o que ele precisa, mas não conseguiu explicar para ele que é aquilo, né? Que é aquilo, exatamente. Então, aí aparecem outras questões, né? Outras questões. Que tem toda essa questão da comunicação que também rende umas 10 lives. Rende. Aqui tudo rende. Que é maravilha. Ainda bem, né? Porque é divertido. Sempre. Eu acho, Sempre. E a gente Já fomos nós numa hora. Voou nossa hora. A gente já tem 1h02 aqui. Teve muita gente que entrou aqui hoje no Instagram também, a gente acabou que foi falando aqui e não avisou que a gente também está no YouTube, que às vezes a gente fica olhando para baixo. Então, meninos que estão no Instagram, perdão, porque a gente fica olhando para as duas telas, às vezes se distrai. Fica às vezes distrai. Mas não é falta de atenção com vocês. Se o som no Instagram está ruim, a gente está meio fora de tempo para dizer isso. Se o som no Instagram está ruim, o do YouTube é melhor. O YouTube acabou de acabar, mas tudo bem. Mas tudo bem, acabou de acabar. Mas na semana que vem a gente se encontra de novo no YouTube ou no Instagram, conforme vocês quiserem. Né? Conforme vocês E aí eu acho que é isso. Acho que a gente cumpriu. Eu acho que o mais importante, eu não sei, Mila, que eu acho interessante que no final a gente trata do assunto sempre de uma maneira mais abrangente. Porque isso tem a ver, acho que com sua crença tem a ver com a minha, assim, não tem uma regra, né? Então, eu não vou chegar aqui e dizer, olha, mercado de alto padrão você faz assim, veste essa fantasia, né, faz uma parede folhada a ouro, compra os móveis na Gabriel Monteiro da Silva e vá ser feliz, né? E cobre tanto. Não é aí, né? Não tem fórmula mágica. Tá não tem lugar. regra, não tem receita do bolo. E se tivesse, ia ser péssimo. Né? Porque, assim, como que você se diferencia, como que você se estabelece, se tem uma regra que todo mundo sabe fazer igual, que todo mundo... Né? Enfim, eu acho que tem muito... Eu acho que a grande questão é chamar atenção sempre para esses pontos que são os pontos conceituais da coisa. Então, assim, o que é um segmento de alto padrão? É um segmento, né, dentro dessa ótica que a gente está tratando, é um segmento em que você atende pessoas com um nível de repertório muito elevado. E aí você precisa atendê-las com um repertório no mínimo igualmente elevado, com soluções
com o nível de sofisticação do repertório deles. Então, você precisa estar apto a fazer, né? E para isso você precisa aprender a ler o mundo ao seu redor. E aí você vai conseguir atender, porque você vai falar a linguagem, que também é repertório, desse universo. É que, na verdade, projeto, né? E arquitetura, no caso, a gente está falando de arquitetura, é sobre o outro, né? E o ser humano tem muito pouco a capacidade de botar o outro antes, né? Botar antes, eu acho que sim. Né? Mas tem uma boa capacidade de leitura, né? Dá para treinar. Sim, tem que cada vez mais perceber e cada vez mais evoluir nessa capacidade de leitura e de investigação e de diagnóstico. E isso, para mim, só tem uma forma: é estudo, é pesquisa, é olhar em volta, é questionar, é o porquê, né? É o tal do aprender a aprender. Né? Aprender a aprender, exatamente. E aí a escola resolve uma parte, mas a vida resolve outra parte. Resolve outra parte. E aí isso também rende uma live imensa sobre escolas e sobre a vida. Que eu volto e falo, que é o juntar as habilidades de hard e soft skills, né? De habilidades, né, sutis e técnicas e enfim, sim, objetivas, técnicas e tal. Ai, viu? Eu ia começar a falar uma coisa sobre isso, mas não vou não, porque a gente já estourou o horário. E o assunto é muito interessante, né? O que eu mais ouvi dos outros, leia, sim, João, mas olhe, sinta, perceba. Isso, pergunte. Sinta o seu comportamento, veja o comportamento das pessoas, ouça como elas reagem espontaneamente, não no discurso. Não no discurso, No movimento corporal, na expressão facial, assim, conjunto, né? O que está acontecendo ali, não o que ela te diz, né? E aí você vai entender o que está acontecendo, e aí depois que você entende o que está acontecendo, você olha em volta e tenta entender por que está acontecendo aquilo. E aí, né? Então assim, o livro resolve muita coisa, mas a arquitetura é experiência espacial. Isso. E só se aprende na experiência espacial. Não estou contraindicando a leitura, muito pelo contrário. Não. Mas o aprendizado está na experiência espacial. Tem que fazer isso no mundo físico tridimensional real. Isso. Não serve Instagram, não serve revista, não serve 3D, não serve Revit. É o mundo real, onde você está imerso na arquitetura. É aí isso que você vai aprender. Que você vai aprender, é ir para um shopping e entender por que ele te agrada, não te agrada, entrar numa loja... Por que tem um corredor movimentado e outro não? Outro não, por que as coisas... Por que esse elevador tem fila e o outro está vazio? Por que, sabe, essa escada está com degrau sujo e aquela não? Porque essas coisas todas. Né? São essas questões. Por que esse tipo de loja está nesse lugar e aquele tipo de loja está naquele? São e aí você vai começar a entender como é que as pessoas se movem. Exatamente, é o porquê dessas coisas todas, antes de começar a pegar o lápis e desenhar, inclusive. Isso aí você precisa viver. Entendimento disso tudo. Tá? Então, leia, mas viva. Né? Viva, muito bem. Meninos do Instagram, boa noite, muito obrigado. Meninos do YouTube, boa noite, muito obrigado. Quinta-feira que vem, às 19h19, a gente se vê. Vou escolher um tema legal de novo. Boa. Mila, muitíssimo obrigado pela conversa de sempre. Meu Deus, obrigada eu também. Que sempre é divertido. Espero que tenha sido útil. Muito. E nos vemos quinta-feira. Para mim é sempre uma terapia. Obrigada, gente. Até quinta. Até quinta. Até mais. Beijo. Tchau.